tema de hoje, leite. É vilão ou mocinho? O leite não é nem vilão e nem mocinho. Tudo depende de quem vai tomar o leite. Porque existe uma individualidade biológica. Existe a reação do que acontece dentro do corpo de cada um quando come determinado alimento. Mas hoje existe uma epidemia de sou intolerante à lactose. Porque parece que é chique, né? Agora tá chique falar que é intolerância à lactose. Ah, eu sou intolerância à lactose, eu tenho que ir ao mercado comprar um leite sem lactose. Eu tenho que ir ao mercado comprar um iogurte sem lactose. Uai, gente, antigamente não existia produto sem lactose. Quem morreu? Ninguém, né? Hoje nós precisamos, é como se fosse, doutor Cristiano, sobrevivência, comprar produtos. Então, essa pandemia de intolerância à lactose, será que ela é real? É uma epidemia de todo mundo hoje. Nossa, todo mundo fala isso. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, ponto número 1, intolerância à lactose. Alergias ao leite, alergias à proteína do leite. O que é o leite? O leite é um alimento de origem animal. Ele tem proteínas, tem gorduras, tem água, tem minerais. E existem pessoas que têm alergia à lactose, que é o açúcar do leite, intolerâncias à lactose, que é o açúcar do leite. Ou existem pessoas que não toleram a proteína do leite. Estas pessoas não devem tomar leite. E o adulto, ele não precisa de leite para ter saúde. Não precisa. Então, um adulto que tem uma intolerância à lactose ou à proteína do leite, ele somente tira o leite da vida dele e segue a vida. Sem nenhum produto sem lactose, sem nenhuma necessidade de comprar produtinho. Ele segue a vida comendo o quê? Comendo comida, comendo tudo que existe no mundo, que não tem lactose, que não tem proteína do leite, mas apenas um percentual da população. Mas existem as pessoas que vão no modismo. Doutor Cristiano, por que tanta gente hoje tem intolerância à lactose? Será que é isso mesmo? Eu costumo falar que tem uma diferença muito grande, né, entre epidemia de uma determinada doença e a epidemia de diagnóstico daquela doença. É uma diferença bem grande. Diagnóstico não significa necessariamente que a pessoa tenha doença. Infelizmente, há muitos equívocos diagnósticos por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de repente, uma doença entra na moda e aí começa a haver diagnóstico para todo lado daquela doença e, muitas vezes, não necessariamente aquilo que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é esse. Isso. Muitas pessoas hoje acham que têm intolerância a leite ou lactose, quando na verdade não tem. Isso. Além do que, existe a intolerância causada por um outro fator que muitas vezes não é diagnosticado. Um exemplo de uma causa que eu vi com frequência acontecer e tratava e acabava a intolerância à lactose. Intolerância à lactose verdadeira não acaba, porque é uma questão genética, não é? Então, não tem melhora. A pessoa tem a vida inteira, a intolerância à lactose. Então, que raio é esse de doença que causa intolerância e melhora? É passageira, é temporária. E que a pessoa está ali há anos consumindo produto, evitando leite, com diagnóstico para a vida, quando, na verdade, bastava fazer um tratamento. E aí eu vou falar o que é. Verme. Verme. Infelizmente, muitos lugares o pessoal está perdendo um pouco da noção de avaliar o básico. Eu cansei de ver crianças com dores estomacais diagnosticadas como gastrite, quando na verdade era verminose. E lá fazendo endoscopia atrás de endoscopia, sofrendo intensamente com procedimentos repetidos, né? Com diagnóstico de gastrite, quando na verdade era um tratamento. Eu tratei muitas e vi melhorar na minha frente, todas elas. Então, tem um tipo de verme, na verdade não é um verme, é um protozoário. É como se fosse uma bactériazinha, vamos falar assim para as pessoas entenderem, que nem todo mundo sabe o que é protozoário. Mas o protozoário é um micro-organismo, como uma bactéria, que
coloniza o intestino e causa uma colite, uma inflamação intestinal. A gente chama de giardia, muita gente vai conhecer. Outro chama ameba. A ameba é mais conhecida. Ela também é um protozoário. Então tem a amebíase, que é a infecção por ameba, giardíase, que é a infecção pela giardia. Extremamente comum, né? É difícil um ser humano que não tenha, não teve, não tenha, ou não venha a ter. Por quê? Isso é da vida. É da vida. A gente interage, a gente ingere esses micro-organismos, mesmo quando tem toda a higiene do mundo, não tem como você viver numa bolha, né? Então, todo mundo pega isso em um momento ou outro. Só que, infelizmente, às vezes tá na moda a intolerância à lactose antes do profissional avaliar. Infelizmente, isso é real, né? Eu fico até chateado de falar isso, mas é a realidade. Antes do profissional avaliar causas básicas e frequentes e muito mais comuns de má digestão, como uma colite, por exemplo, uma giardíase, ela provoca naturalmente a intolerância à digestão de qualquer disacarídeo. O que é disacarídeo? São açúcares que têm 2 moléculas de açúcar. Os disacarídeos são lactose, maltose e frutose. 3, né, disacarídeos. Então, a giardia, quando ela infecta a superfície do intestino, ela tira, ela acaba com uma enzima que digere esses disacarídeos, inclusive o disacarídeo, a enzima lactase, que digere a lactose. Então, a pessoa desenvolve uma intolerância à lactose secundária à infecção pela giardia. Então, basta um remédio para verme simples, remedinho para verme comum, que trata giardia, que trata lombriga, que trata ameba, e a intolerância à lactose simplesmente desaparece. É certeza que tem muita gente aí com intolerância à lactose que, na verdade, está com uma giardíase crônica não tratada. Eu já tratei vários que estavam há anos com diagnóstico definitivo, tratei, acabou a intolerância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses diagnósticos que dão restrição para as pessoas e começa a falar que um determinado alimento ele é mau. A gente tem que entender que uma parcela muito pequena da população, de fato, tem intolerância à lactose. Existe. Mas não é... O médico pode diagnosticar, né, doutor Cristiano? Só o médico pode diagnosticar isso, né? Só o médico pode diagnosticar. E, assim, infelizmente, a gente acontece da pessoa receber, às vezes, alguns diagnósticos equivocados, mas é só o médico que pode diagnosticar. Né? Isso. Então, E na tem muita internet... gente que vai lá, toma leite, não sente bem e fala, tem intolerância à lactose, mas não é simples assim, velho. A pessoa nunca teve intolerância à lactose. Com 40 anos, com 30 anos, desenvolve intolerância. Tá certo isso, é outra coisa que está causando essa intolerância. Então, a gente tem que tomar cuidado com os diagnósticos e, de repente, achar que um problema é a causa de todos os males do universo. Não é, né? Não é. Até seria fácil se fosse, né? Porque resolvido isso, resolvia-se todo o resto. A intolerância à lactose ela é muito mais uma epidemia de diagnóstico do que de doença de fato e, muitas vezes, causas secundárias não tratadas que poderiam ser facilmente solucionadas se tivessem sido encontradas, né, no devido tempo. E aí a gente passa dessa fase da primeira explicação, que é, será mesmo que você tem intolerância à lactose ou à proteína do leite? Será mesmo que é isso que está acontecendo com você? Então, o fato é esse. Abre os olhos e cuidado com os modismos. Não é bonito falar que você tem uma intolerância. Só se você fez um exame, foi ao médico, diagnosticou, ok. Agora o modismo está... Você simplesmente ouviu falar e agora começou a colocar no carrinho de compras leite sem lactose, iogurte sem lactose. E a pessoa acha que o produto sem lactose é mais saudável, faz bem para a saúde. Peraí, gente. Peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você tirar uma propriedade de um alimento que era natural e não é mais, porque você mexeu nele, tornou ele mais saudável. E aí as pessoas começam a confundir, doutor Cristiano, sem lactose com mais saudável. E aquele produto é de caixinha. Fica 6 meses na gôndola do supermercado sem refrigeração, cheio de aditivo alimentar, cheio de química. E o leite que tira lá da vaca, que tem a gordura, tudo normal, a pessoa acha que é veneno. Opa! Tá confundindo as coisas, não é assim. Então, o leite não é o causador da inflamação se você já não tem esse problema. Eu gostaria de convidar as pessoas a pensarem se elas estão obesas hoje, se você está lá com 5, 10, 20, 30 quilos a mais, você ficou obesa de tanto tomar leite? Eu duvido.
A pessoa que gosta de leite, ela tem costume de tomar ali 1 copo por dia, 2 copos por dia, no máximo. Ninguém toma 3 litros de leite por dia. Ninguém ficou obeso e inflamado pelo leite. Cuidado, o que te levou à inflamação é o que você deve mudar. Não é outro ingrediente. Eu diria o contrário. Não é o leite que inflama, é a inflamação causada pela obesidade que promove a intolerância ao leite. É o inverso, né? Então, a inflamação provoca problemas com leite, muitas vezes. Então, a pessoa está bem, aí ela engorda, né? Ela começa a ganhar gordura visceral. Essa gordura começa a produzir substâncias inflamatórias. E isso desregula o corpo inteiro, inclusive o intestino. Aí, o intestino que funcionava bem passa a não funcionar tão bem, não digerir bem o leite. Aí ela passa a ter sintomas. Então, a causa é confundida com uma consequência, a consequência é tida como uma causa. Se inverte muito. E aí vem o modismo, né? De repente, o leite é o causador de todos os males. De repente, o leite causa Alzheimer, de repente, o leite causa Cândida, de repente, o leite causa ovário policístico, de repente, o leite causa gordura no fígado. Não é real isso. Não existe estudo embasando essa realidade. A gente tem que ir para a literatura científica, estudar e sair da modinha. Infelizmente, nem todo profissional se dedica a estudar. Muitos são papagaios de pirata. Só repete o que está sendo dito num congresso, tudo, mas tem interesse por trás disso, gente. Tem interesse de uma indústria que quer te vender um produto manipulado, que quer te vender um produto processado para que você não tome o produto natural, porque de repente o leite que sai da vaca é venenoso, mas o leite que você compra industrializado é saudável. Vocês não suspeitam disso, não? Vocês não acham isso estranho, não? Um leite mexido é saudável e o leite natural lá se tornou venenoso. Parece que a natureza está mais venenosa do que o produto do ser humano. O ser humano está mais sábio do que o próprio Criador, que fez todas as coisas, do que o próprio Deus. E eu acho muito suspeito isso, sabe? E aí a gente vai estudar e não encontra base para isso, né? Então as pessoas começam a ter justificativas. Ah, mas eu tirei o leite, melhorei. Você pode ter certeza que foi outra coisa que melhorou, não foi o leite. Para a maioria, tá, doutor Cristiano? Claro. A maioria. É lógico, tem que ter uma parcela menor da população que realmente tem esse problema. Mas a gente não pode tomar regra pela exceção, nem exceção pela regra. Então, a gente tem que tomar cuidado com as modas, porque essa falta de temperança, de equilíbrio no conhecimento, de achar que aquilo resolve tudo, né? É que é o problema, né? Por exemplo, muitas pessoas têm candidias de repetição. Por quê? Porque tem altos níveis de glicogênio na mucosa vaginal. Glicogênio não tem nada a ver com o leite. Pelo contrário. Aí fala que está desequilibrando a flora. Por que está desequilibrando a flora? Qual que é a explicação desse desequilíbrio? Pois antigamente as pessoas tomavam leite e não existia essas doenças. Agora, recentemente, que está aparecendo muito mais essas doenças como Cândida, muito mais frequente hoje em dia. As nossas avós tomavam leite e não tinha Cândida. As de hoje tomam leite processado ou no evito leite e está cheio de Cândida. Por quê? Então, a gente tem que começar a pensar, será que é isso? Será que não é um distúrbio hormonal conhecido como resistência insulínica, que promove a candidíase de repetição e não é tirando leite, muito menos o leite integral que vai melhorar? É disso que se trata o que a gente fala aqui. É fugir desse lugar comum que não leva a lugar nenhum, que todo mundo fala por aí. Agora, a maior parte das pessoas tem sobrepeso e obesidade, estão inflamadas e precisam entender que o leite desnatado engorda. O leite, comprar leite desnatado para emagrecer é o caminho do fracasso. Você descompensa um alimento que é puro, que é natural. Você tira um ingrediente dele que é fundamental para controlar o índice glicêmico do produto, por exemplo. Outro alimento, o queijo. O queijo é um grande aliado no emagrecimento. O queijo maturado, o processo de maturação, ele reduz a lactose, que é o que algumas pessoas têm intolerância. O queijo da saciedade. O que é qualquer queijo, não é ricota, não. É o queijo Minas padrão, é o queijo gorgonzola, qualquer queijo que vocês gostarem. Pelo contrário, inclusive, né, o leite amarelo mais gorduroso é o melhor. É o melhor.
Com certeza. Eu sei que é contraintuitivo, eu sei disso, a Nutri sabe disso, mas Uhum, nós temos a nossa base científica para dizer isso, em sim. primeiro lugar, e a nossa experiência profissional. E aí, se a pessoa falar o seguinte: ah, mas eu não gosto de leite, é claro que nós não vamos obrigar ninguém a tomar leite. Mas se você gosta, não é um copo de leite que vai atrapalhar seu emagrecimento. Você pode sim usar, desde que esse leite seja natural, integral, do jeito que veio da natureza. Um leite que você compra integral, ele vai perder, vai estragar na tua casa, né, com 2, 3 dias, né, doutor Cristiano? Não dura Exato, mais que isso. no E ele máximo. precisa de refrigeração. Precisa de refrigeração, não tem jeito. Se você deixar fora Sim. da geladeira, ele vai perder. Então, tanto o leite, como o iogurte, como o requeijão, como os queijos, eles são, sim, grandes aliados no processo de emagrecimento. Ah, Um dos desculpa. alimentos mais saudáveis, né, que pode ser um aliado, não obrigatório, mas pode ser um aliado no emagrecimento, por exemplo, deriva do leite, né? Aliás, vários, né? O iogurte natural, a Iogurte natural. coalhada, o kefir, né? Olha, esses três elementos, eles ajudam a trabalhar lá no intestino esses produtos que são lácteos, derivados do leite, coalhada, iogurte natural e o kefir são dos mais úteis para isso. São grandes elementos para essa modulação intestinal, para esse equilíbrio de flora intestinal. São os famosos probióticos, né? Então, Isso. como pode um alimento que gera esses derivados pela fermentação bacteriana de micro-organismos bons, que a gente chama de probióticos do bem, como pode um elemento que gera dos melhores benefícios para o corpo ser um vilão? Não faz sentido. Então, tirando as exceções da regra, onde a pessoa tem um diagnóstico bem definido, e aí aquele caso tem que seguir essa regra, a maioria não. Ah, mas a caseína, nós somos feitos para digerir caseína. Nós É, somos feitos para digerir lactose. Caseína não é inimigo, não. Agora, algumas pessoas, claro. algumas, uma Fala parcela, mesmo, gente. problema, tem uma deficiência enzimática e não digere mercaseína, e aí isso se torna um problema. Assim como algumas pessoas têm problema de coração, algumas têm problema de pulmão, outras têm problema de rim, mas não é todo mundo que tem. Então, nós vamos usar a regra aqui que vale para a grande maioria. Né? O Sim. resto é diagnóstico médico. Aí é uma questão específica da pessoa, que ela tem que ver com o médico dela. Uhum. Mas não é verdade isso, como se fala por aí, que é para todo mundo, que todo mundo deve evitar leite. Isso não é verdade. Então, assim, quando você for escolher o iogurte, né? Então, primeiro, analise a lista de ingredientes. O ideal é que o iogurte contenha apenas 2 ingredientes: leite e fermento lácteo. Evite os produtos com muitas listas de ingredientes muito grande, né? Alguns são ricos em açúcares, corantes, conservantes. Quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Evite também os iogurtes saborizados. E, principalmente, cuidado com os nomes da lista do ingrediente, porque às vezes eles são adoçados ali com muitos açúcares escondidos atrás do nome: maltodextrina, dextrose, glicose, maltose, sacarose, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de malte. Isso é iogurte? Olha o tanto de coisa que pode ter no iogurte. E evite também esses iogurtes que tem específicos. Então, hoje no mercado existe iogurte desnatado. O que significa? Retirou a gordura da composição. Iogurte diet não possui açúcar, mas na composição tem vários adoçantes. Adoçante engorda tão quanto o açúcar, só que é pior que o açúcar. Por quê? Porque ele ainda é artificial. Iogurte light possui redução de algum nutriente. Então, o produto light, ele tem 25% a menos de algum ingrediente. Pode ser de gordura, geralmente o iogurte reduz a gordura, né? Iogurte sem lactose, o que significa? Colocaram naquele iogurte uma enzima, que é a lactase, que ajuda a digerir a lactose. Iogurte proteico. Iogurte proteico bem mais caro. É um iogurte que adicionaram, por exemplo, whey protein. Whey protein, né, doutor Cristiano? Aí o que acontece? O que é esse suplemento que todo mundo acha hoje que tem que usar também? É a proteína do soro do leite. O que é soro do leite? É descartado pela indústria.
É algo que seria jogado fora. E é liofilizado, né? Desidratado e se torna ali o whey protein. E aí é adicionado ao iogurte e dobra o valor do iogurte, por exemplo. Já parou para pensar isso? É realidade. Um produto que seria descartado pela indústria, ele é processado, se torna aí a proteína do soro do leite, que eu não estou falando que faz mal, mas para quem quer emagrecer, não precisa. Aí você compra porque tem o whey protein na composição, e o que acontece? Você está pagando o dobro por algo que foi adicionado que seria jogado fora. Quando você olha assim para ler o iogurte, você vê assim também para fazer um requeijão. Requeijão, creme de queijo, são todos produtos que você tem que ler a lista de ingredientes. Tem muito amido nesses produtos. Se tiver amido na composição, se tiver conservante na composição, tá errado. Agora, se simplesmente tiver ingredientes normais, se a lista de ingredientes for pequena e simples, você pode consumir. Eu, por exemplo, amo requeijão, creme de queijo, eu acho uma delícia. Queijos, tem muitas receitas que a gente pode colocar ali que fica muito mais saborosa. Isso acontece também com os queijos. Agora, os queijos, quanto mais naturais, melhor. E se eles forem maturados, melhor ainda. Quanto mais amarelo o queijo, melhor para o emagrecimento, vai te dar mais saciedade. Então, e o leite em pó? O leite em pó é a liofilização do leite, desidratou aquele, né? Passou por um processo de liofilização. Então, se ele for integral, você pode utilizar. Não tem problema, se você não tem nenhuma intolerância. Mas desde que o leite seja integral, leite desnatado, tirar a gordura do leite, você está tomando aquele leite sem gosto, sem graça, e o pior, não está consumindo nada que vai te ajudar a emagrecer. Não gera saciedade, né, doutor Cristiano? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ele sempre leia a lista de ingredientes. Se ali tem ingredientes que você conhece, você pode consumir. Ah, mas e o leite de aveia? E o leite de coco? E o leite de arroz? Como diz o doutor Cristiano. Não, gente, leite não é, né? É água de aveia, é água do coco, porque aí você pode usar? Pode, não tem problema. Você está aqui consumindo a aveia, né? Aí a gente chama de leite, mas não é leite, né? É uma água daquele cereal, né? Pode ser consumido? Pode, para usar numa receita, se você tem intolerância, mas não precisa para emagrecer. Tá? Não precisa. Agora, os leites de caixinha, tem que ler o rótulo também. Hoje já está existindo alguns leites que eles vêm até em embalagens diferenciadas, mas que não tem aditivo alimentar. Os rótulos estão melhorando muito, né? Os produtos estão melhorando muito. Então, leia a lista de ingredientes e compara muito. Por exemplo, tem um leite muito famoso, né, doutor Cristiano, de uma embalagem amarelinha, tem um que é leite, tem outro que é composto lácteo. Nada a ver uma coisa com a outra. Composto lácteo é uma mistura de produto químico. Leite é outra coisa. Então, leite não é composto lácteo, né? Pode tomar leite no emagrecimento, doutor? Pode tomar leite no emagrecimento, desde que seja um leite integral. Pode ser em pó, não tem problema se for em pó, mas integral, sem aditivos ou com mínimo de aditivos alimentares. Pode sim. O leite é permitido no emagrecimento, sim. Ele está longe de ser um bloqueador de emagrecimento. Pelo contrário, ele pode até ser um auxiliar no emagrecimento, sim. Olha que maravilha. Então, é importante lembrar que comer bem é possível, né? Comer coisas gostosas, saborosas. Na verdade, são os hormônios que regulam a produção de gordura corporal. E aquela gordura, muitas vezes, que foi retirada do leite, ali, por exemplo, é exatamente ela que vai deixar os hormônios equilibrados, vai ajudar a equilibrá-los, não ela sozinha, obviamente, mas junto com o contexto, vai ajudar a equilibrar os hormônios que vai fazer a pessoa queimar a gordura corporal. Então é contraintuitivo pensar que se eu consumir gordura eu posso emagrecer? É contraintuitivo, mas é real. É a fisiologia do corpo humano. Agora, esse pensamento simplista, né, que a pessoa pensa que é só eu vou tirar gordura, então não vou engordar. Esse pensamento não tem base científica no metabolismo humano, no mapa metabólico, na fisiologia humana. E quem compreende fisiologia humana sabe que isso não faz o menor sentido. Mas se você fala de uma forma simplista, parece que é real, né? Mas nem tudo que parece verdade é verdade. E aí está um exemplo, mais um dos muitos mitos do emagrecimento que estão aí por aí, né, que um alimento desnatado é bom para emagrecimento, sem lactose é bom para emagrecimento, quando, na verdade,
esses alimentos são os que mais engordam. Os sem lactose, os desnatados, são esses um dos grandes vilões do ganho de peso, né? Da obesidade.